pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Plantão Geek. Eu sou a Miss Walker e hoje eu vim aqui responder algumas perguntas que vocês têm em relação a audiovisual. Muitos de vocês podem saber, ou muitos não, eu sou uma pessoa que trabalha / estuda com audiovisual. Isso inclusive me ajuda na hora de fazer as teorias para Stranger Things. Para teorias de tudo, né? Mas vocês conhecem mais pelas teorias de Stranger Things. E eu fiz uma postagem lá no meu Instagram, caso você não siga, me segue lá no Instagram, porque eu sempre interajo com a galera lá. Muitos de vocês escolhem o tema de alguns vídeos por lá, né, que às vezes eu faço umas enquetes. Mas lá no Instagram eu fiz essa postagem pra vocês perguntarem coisas que envolvem audiovisual, porque eu já recebi muitas perguntas na minha DM envolvendo esse curso, envolvendo essa profissão e tal. E hoje eu vou tentar responder algumas dessas perguntas de vocês. Mas antes, não se esquece de se inscrever aqui no canal e deixar um like, porque isso me ajuda muito. Eu queria dar um rápido update que essa parede branca aqui, eu sei que eu tô falando isso há muito tempo, tá? Então, calma. Essa parede branca já está a meio caminho de ser preenchida. Eu vou colocar minha plaquinha e vou colocar algumas outras coisas aqui, que tá demorando um pouquinho pra eu conseguir, mas vai valer a pena. Eu vou mostrar todo o processo pra vocês quando for a hora. Mas é só um aviso mesmo, pra vocês não acharem que eu tô sendo desleixada aqui com essas paredes brancas. Eu já pensei na decoração, já estou encaminhando as coisas. Eu vou começar o vídeo de hoje com a pergunta do Yuri Giovanni, que é justamente o que é audiovisual, afinal de contas, né? Qual é a importância dele pro desenvolvimento de uma série? E eu vou aproveitar e emendar a pergunta do Yuri com a pergunta da Olivia, que é basicamente se uma pessoa está interessada em seguir a carreira como produtora e ou diretora, ela fará faculdade de quê? Cinema, audiovisual? A primeira coisa que vocês têm que saber é que audiovisual é um termo que a gente dá pra tudo aquilo que combina áudio, como a própria palavra já sugere, e vídeo, né? Vindo aí da palavra visual. Ou seja, você estuda a combinação de som e imagem. E isso vale pra qualquer coisa que combine som e imagem. Nesse momento, você está me vendo através de um meio de comunicação audiovisual, não é mesmo? Seja você me vendo pela TV ou então aí pelo seu celular, você está vendo uma combinação de som e vídeo nesse exato momento. O profissional de audiovisual também estuda todos os produtos resultantes dessa combinação, né? Que seriam os filmes, por exemplo, séries de TV, reality show, programa de TV, minissérie, websérie, vídeos no YouTube, como eu acabei de dizer. Uma forma audiovisual que está sendo muito consumida recentemente, além de todas essas, né, que são consumidas todo o tempo, são as videoaulas, né? Quantos de vocês estão fazendo videoaulas, estão vendo EAD? Todas essas coisas são combinações de áudio e vídeo. Então, o desenvolvimento do audiovisual é muito importante para um filme, para uma série, porque basicamente você vai estudar qual é a melhor maneira de fazer essa combinação de áudio e vídeo para que a sua série fique legal, para que o seu filme fique bacana. E no meio disso tem 1 milhão de técnicas aí que tendem a se inovar sempre. Então quem faz audiovisual também tem que sempre estar estudando para ficar sempre atualizado de como as coisas estão funcionando agora. Então agora partindo para a pergunta da Olivia, tem muita gente que tem esse senso de que cinema e audiovisual são muito diferentes. Sendo que na verdade cinema é uma das categorias do audiovisual, entendeu? Então a diferença é que se você escolhe uma faculdade de audiovisual, você vai estar estudando todas as possíveis combinações de áudio e vídeo. Se você estudar cinema, você vai estar estudando só essa combinação de áudio e vídeo que compõe o cinema, especificamente. É mais fechadinho, sabe? Então eu espero que tenha ficado claro. Audiovisual é um termo que você engloba tudo que mistura som e vídeo. E dentro do audiovisual, você tem várias categorias. Uma delas é o cinema. Rafael também me perguntou qual é a maior dificuldade em ser uma pessoa do audiovisual. E eu diria é que tem muita gente que não leva audiovisual a sério, acha que não é uma profissão real. O que mais acontece é a pessoa ter aquele pensamento de eu sei que fazer um filme é difícil. Nossa, eu sei que fazer uma série é super complicado. Só que a pessoa, ela não tem a noção, e ela nem tem essa obrigação também, lógico, do quão complicado que é fazer um filme, quão complicado que é fazer uma série, quantas pessoas envolvidas tem nisso, as equipes de produção são gigantescas. Então, às vezes, quando alguém que não tem conhecimento de audiovisual escuta um profissional de cinema, um profissional de audiovisual fazendo uma crítica sobre alguma coisa, né, dando ênfase em alguns aspectos técnicos de alguma coisa, existe muita gente que simplesmente olha pra essas análises e acha exagero, acha que também não é assim, sabe? Eu acho que o ângulo da câmera não tinha nada a ver, tá falando besteira. Ou seja, essa pessoa comum não leva a sério aquilo que o profissional de audiovisual tá dizendo. Lógico que existem muitas interpretações
interpretações diferentes pra um mesmo filme, toda aquela coisa. Só que você não vai olhar pra um cara que tá falando horrores da fotografia do filme e falar que ele tá inventando. Uma pessoa que passou anos da vida dela estudando conceitos de cinema e audiovisual, pra vir alguém que assumidamente não tem nenhum conhecimento daquilo, falar que a pessoa tá inventando, sabe? A pessoa pode não concordar com a opinião da outra e tal, mas você não pode virar e falar que o cara tá inventando. Inclusive, ser uma mulher no campo de audiovisual também é um pouco mais desafiador, porque, por exemplo, eu já passei por situações que eu e um outro cara falamos basicamente a mesma coisa. Inclusive, eu tinha mais público que esse outro cara em questão, e a minha opinião não foi levada em consideração porque eu estava falando de um filme de super-herói. O cara estava sendo extremamente respeitado. Já eu recebi uma tonelada de perguntas referentes ao filme de super-heróis, inclusive de coisas que eu nem havia mencionado. Pareciam que as pessoas estavam testando os meus conhecimentos, sabe? Enquanto pra esse cara não teve pergunta. Só aceitaram mesmo o que ele falou e pronto, acabou. A Ana Beatriz perguntou se precisa ser roteirista pra ser diretor. E a resposta é não. É muito comum você achar um diretor que por acaso escreveu o próprio filme também, né? Ele também foi roteirista, isso é comum. Porém, roteirista e diretor são duas profissões separadas, mas que também podem acontecer ao mesmo tempo. Então não, você não precisa ser roteirista pra você ser um diretor. E vice-versa também se aplica. Você não precisa ser um diretor pra você ser roteirista. A Aline Cruz disse que ela tá pensando em cursar audiovisual, mas ela ainda sabe muito pouco sobre a profissão e ela gostaria de saber quais as etapas do curso e o que você precisa ter pra ter essa noção antes de começar. Bom, Line, eu diria que você não tem que ter muita noção das coisas. Eu acho que o mais importante é você gostar daquilo que você tá fazendo. Então, assim, eu acho que o que você precisa ter, amor por audiovisual. Você tem que gostar de cinema. Porque durante o curso você vai descobrir que existem muitas profissões. É sério, gente, existem mais de 60 funções diferentes no audiovisual que dá pra você fazer. Então, ao decorrer do curso, né, geralmente é 4 anos de curso, você vai descobrir uma paixão por muitas coisas diferentes. Por exemplo, eu tenho um amigo que ele é apaixonado em figurinos. Ele ama figurino, é a primeira coisa que ele nota quando ele vê um filme. Ele gosta muito de moda. Ele desenha e faz todas essas coisas. Então, o foco dele em audiovisual é, por exemplo, ser um diretor de arte. Então, eu acho que a única coisa que você tem que ter antes de começar um curso de audiovisual é essa paixão pelo cinema. E o mais importante, não é você gostar de filme, porque gostar de filme muita gente gosta. É você gostar de saber como foi que fizeram aquilo. É você se imaginar fazendo aquilo. O Binho Oliver perguntou qual é a diferença entre produtor e diretor de cinema. O produtor eu gosto de explicar sempre que é como se fosse o banco. Ele é o bolso do projeto. Então, se alguém vai ser produtor, significa que todo o orçamento daquilo vai sair do seu bolso, ou vai sair do bolso da sua empresa, da sua produtora, seja o que for. Você vai dispor toda essa grana aí e vai conversar também bastante com os seus outros produtores, né, e o seu produtor executivo sobre qual é a melhor maneira de aplicar esse dinheiro no filme, pra não deixar faltar nada. Já o diretor, ele é considerado basicamente um manda-chuva dali, porque ele vai supervisionar tudo aquilo que compõe as filmagens de alguma coisa. Então ele vai trazer a própria interpretação do roteiro, né? O roteiro vai ser escrito, ele vai interpretar aquilo, vai analisar, ele vai guiar os atores pra emoção certa, direcionar esses atores, né? Por isso que tem essa palavra aí. Então essa é a maior diferença, né? Você tem muitos diretores aí que são bombril, que faz de tudo. Por exemplo, o Tim Burton é um deles, ele é produtor, ele é roteirista, ele é diretor, ele faz um monte de coisa, um monte de função ao mesmo tempo. E isso é uma coisa muito comum, pode acontecer com muita facilidade. Agora, passando pra pergunta da Lady Anne, como a fotografia pode influenciar naquilo que você sente enquanto você tá vendo esse filme ou série? A fotografia de um filme ou série é essencial pra você sentir aquilo que tá acontecendo. Ela é essencial porque, obviamente, a fotografia trabalha com elementos visuais, certo? A cor desses elementos traz uma reação psicológica no seu cérebro. A maneira que uma câmera se movimenta traz uma reação diferente no seu cérebro. Então, quando você combina todas essas coisas, que é basicamente o que o diretor de fotografia faz, traz toda aquela sensação de terror, alegria, tristeza, raiva. Se vocês começarem a ver esse vídeo aqui com cores
cores mais azuladas, como tá agora aqui, né, como vocês podem ver, pode trazer uma sensação que eu estou num ambiente mais frio, porque o seu cérebro interpreta dessa forma. Ou então, se eu trocar esses tons para tons mais quentes, né, laranja, amarelo, vermelho, vai parecer que eu tô num ambiente mais quente. Então isso se aplica em qualquer coisa, em qualquer filme, em qualquer série. É muito importante para compor essa sensação toda. Se de repente eu aumento o contraste, né, eu deixo os tons de cor escura mais marcante, eu diminuo o brilho um pouquinho, você pode ficar um pouco agoniado com o que você tá vendo. Isso geralmente é utilizado em filmes de terror. Sabe aquelas cenas de filme de terror que você não tá vendo nada além de uma luz única? Isso traz um incômodo em você, porque o seu cérebro já está condicionado com esse pensamento e o diretor de fotografia sabe disso. Basicamente é utilizado muito a teoria das cores no meio disso tudo, né? O que uma cor pode gerar em você, né? Que tipo de reação. A Agatha Nunes perguntou se o roteiro tem que ser obrigatoriamente diferente do livro. Obrigado, você não é. Mas geralmente isso acontece sim, porque existem coisas que funcionam num livro que não funcionam tão bem numa tela de cinema. Assim como tem coisas numa tela de cinema que não funcionam tão bem numa linguagem literária. Então, quando esse tipo de coisa acontece, o filme tende a mudar. Geralmente, tá? Às vezes a pessoa que adaptou é ruim mesmo e dava pra ter mantido igual o livro e ele não quis. Acontece, né? Acontece. O Matheus perguntou, quando uma série é gravada, os episódios são gravados de forma aleatória ou as cenas são gravadas de forma aleatória misturando os episódios? Então, Matheus, depende muito da produção que você tá se referindo. Existem séries que seguem o roteiro à risca, sabe? Gravando cena por cena em cada lugar. E existem produções que aproveitam locações, né? Essa é a opção mais barata e é a que mais faz sentido na minha cabeça, pessoalmente. Porque, por exemplo, vamos imaginar que eu e você aqui vai gravar um filme que vai se passar na Alemanha e no Brasil. Então a gente vai ter uma galera aqui no Brasil, mas a gente vai ter uns personagens lá na Alemanha também. Agora imagina que um personagem que tá lá na Alemanha, ele viaja pro Brasil, mas em determinado momento da história ele tem que voltar pra Alemanha. Só que aí depois ele tem que voltar pro Brasil de novo. Ou seja, ele faz uma viagem de vai e volta várias vezes durante o filme ou durante a nossa série aqui. Pra que você vai pagar essas viagens de ida e volta várias vezes, sendo que você pode simplesmente gravar todas as cenas desse personagem lá na Alemanha e depois pagar uma única viagem pra esse personagem vir pro Brasil e gravar tudo aqui? É uma coisa que faz mais sentido, principalmente quando você tem que gravar em locais muito distantes. Esse foi o caso, por exemplo, de Stranger Things durante a 4ª temporada, né? Antes da pandemia, você tinha uma produção lá na Lituânia e eles gravaram durante 2 meses na Lituânia, ou seja, gravaram todas as cenas possíveis que iam se passar na Lituânia, pra ninguém precisar voltar lá e fazer de novo as coisas, sabe? E aí agora fica mais tranquilo, todo mundo grava nos Estados Unidos mesmo, lá em Atlanta, e ninguém precisa ficar pagando passagem aérea pro ator ir e voltar todo o tempo. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não se esquece de se inscrever aqui no canal e deixar um like, porque isso me ajuda muito. Compartilha pra todo mundo que você conhece que gosta de audiovisual, gosta de cinema, série e tudo mais. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!